你们可以称呼我愚者。 Yo, Geek, tudo em cima? Vamos a mais 2 capítulos de Lord of Mysteries, trazido aqui pela galera mais uma vez, né? Tanto ali o Thiago Saito, quanto também o Saitama Ferreira, o Director aqui também trazendo, ajudando aqui no Valeu, o pessoal aqui ajudando pra caramba, o Jefferson da Silva também ajudando aqui no Valeu. Vocês podem continuar fortalecendo ainda mais os conteúdos de Lord of Mysteries, mandando o Valeu. Mas, mais um recadinho antes, galera. Vamos com calma nos spoilers nos comentários, tá? Porque eu ainda quero interagir com vocês, eu quero conversar com vocês, quero entender um pouco mais sobre algumas coisas da obra, mas vamos com calma nos spoilers nos comentários, porque se vocês ficarem soltando muitos spoilers do futuro, do que vai acontecer, e tipo, o último vídeo, por exemplo, eu nem consegui abrir muitos comentários, porque a galera foi numa frenesia absurda e eu só tava teorizando, não tava confirmando nada. É algo que eu vi ali do capítulo 18, do capítulo 17 e 18, eu falei, putz, cara, a deusa da noite eterna parece ser uma Beyonder, ela parece ser uma Beyonder e foi uma coisa que eu tive de estalo e decidi falar. Só que não precisa confirmar ou desconfirmar, é só uma teoria, você pode falar, ah, é interessante, ah, LP, coloca 3 olhinhos assim e tal, né, então tipo, já dá pra entender alguma coisa, porque senão o pessoal e eu não vai abrir os comentários, né? A gente não vai conseguir abrir os comentários, porque abrir os comentários, pá, toma a explosão de spoilers bem na sua cara. Não é assim que funciona. Eu sei que a galera ficou com uma frenesia um pouco maior por causa do último vídeo, né, do último capítulo e todas as peças começando a se encaixar, mas seguimos aqui pra gente continuar falando de Lord of Mysteries, mas com menos spoilers nos comentários. Olá, capítulo 19, Artefatos Selados. Somos guardiões, mas também um bando de miseráveis que estão em uma luta constante contra os perigos e a loucura. Cara, essa frase é muito boa, mano. O corredor do lado de fora da janela estava lacrado, suas paredes geladas. A sala estava iluminada com luzes amarelas brilhantes. A fala de Dan Smith ecoou, desferindo golpe após golpe no coração de Clan. Isso deixou-o sem palavras por um tempo. Dan balançou a cabeça e sorriu ao ver Clan em silêncio. Você está muito desapontado? Os Beyonders não são como você imagina. Estamos sempre caminhando ao lado do perigo. Há sempre um preço para qualquer ganho. Clan recuperou-se do choque ao responder com uma voz trêmula. Era verdade que Clan nunca imaginou que o Hollow extraordinariamente e os aspectos incomuns de um Beyonder teriam ameaças tão ocultas. Talvez fosse apenas porque ele ouvia uma descrição sem testemunhar em primeira mão e que havia sido sugado para o vórtice com um incidente peculiar que já acontecia com ele. Clan logo controlou seu medo e inquietação, preocupação e apreensão. Claro, a ideia de recuar era inevitável. Ela permaneceu por perto e recusou-se a sair. Nada mal, muito maduro e racional. Dan terminou o último gole de café e acrescentou: além disso, os Beyonders não são tão poderosos quanto você imagina que sejam, especialmente um Beyonder de baixa sequência. Porque usaríamos um para representar o nível mais alto e 9 o mais baixo. Isso não é contra a intuição e a lógica? Ah, olha só, ele vai explicar até isso. A sequência baixa que mencionamos com frequência refere-se a um grau baixo ou a um número alto. Eles são o ponto da partida da sequência. Certo, onde eu estava? Sim, os Beyonders não são tão poderosos quanto você imagina. O poder de um Beyonder de baixa sequência não é páreo para armas, muito menos canhões. Eles são apenas mais fascinantes e indefensáveis do que armas de fogo. Se você tiver a chance de se tornar um Beyonder no futuro, deve considerar com cuidado o que eu disse hoje. Não tome uma decisão precipitada. Clan deu um sorriso autodepreciativo. Nem sei quando terei a chance. Ele sentiu que não perderia a oportunidade se ela aparecesse. Consumir a poção errada ou uma poção de classificação mais alta na sequência poderia ser evitado. O maior perigo potencial eram as influências sutis que as poções tinham e o que ele experimentava por ter percepções auditivas e visuais intensificadas. Para o primeiro, ele poderia aproveitar as experiências de gerações de pessoas antes dele, contando que não tivesse pressa de avançar e controlasse seus poderes
poderes com paciência. As chances de perder o controle eram baixas. Além disso, ele ainda tinha que resolver o problema potencial que enfrentava no momento. Ele tinha que entender a essência do misticismo e buscar uma maneira de transmigrar de volta. Essas eram as razões subjacentes para dar o primeiro passo. Ele não almejava lugares mais altos na sequência. Se fosse fácil perder o controle, poderia apenas esquecer o avanço, permanecer em sua sequência original e confiar no conhecimento para planejar um caminho para casa. Era desnecessário elaborar sobre os riscos potenciais. Na época em que Clan realizou o ritual de aumento de sorte, quase enlouqueceu. Os murmúrios que quase explodiram sua cabeça ainda estavam frescos em sua mente. Eles não eram inevitáveis, mesmo que ele não fosse um Beyonder. Portanto, era melhor ganhar um poder que permitisse defender-se. Com isso em mente, Clan sentiu que os prós superavam os contra por uma grande margem. Isso fez com que seus pensamentos de desistência quase desaparecessem. Dan pegou seu cachimbo mais uma vez enquanto seus olhos cinza carregavam um traço sorridente. Não posso dar uma resposta precisa sobre isso. Para se tornar um Beyonder, em primeiro lugar, você deve fazer contribuições suficientes. Talvez amanhã ou depois de amanhã você seja capaz de interpretar documentos antigos críticos. Talvez você possa nos dar ideias valiosas para um dos nossos casos. Em segundo lugar, depende dos arranjos dos superiores. Ninguém pode ter certeza. Tudo bem, acredito que você deve saber um pouco sobre os Beyonders agora. No futuro, não tome uma decisão precipitada. Agora vou apresentá-lo aos membros civis da nossa equipe de Falcões Noturnos. Ele levantou e caminhou até a porta. Em seguida, apontou na direção oposta do portão Shanis e disse: temos um contador e outra pessoa encarregada de suprir as necessidades e coletar suprimentos entregues pela igreja e pelo departamento de polícia, enquanto atua como motorista de carruagem. Eles são profissionais e não precisam fazer plantão, então podem descansar nos finais de semana. Os outros 3 funcionários civis são Rosane, Brandt e o velho Neo. Seus trabalhos incluem atender visitantes, limpar os quartos e redigir arquivos de casos e listas de registro de inventário. Eles também guardam um arsenal, almoxarifado e arquivo, aplicando o registro com rigor caso alguém queira entrar, retirar ou devolver um item. Cada um deles tem um dia de folga por semana, exceto aos domingos. Eles negociam entre si o arranjo de turnos noturnos e dia de descanso. Caramba, a escala 6x1 estralando, hein? Então meu escopo de trabalho é o mesmo que Rosane e o resto. Clan afastou seus pensamentos sobre os Beyonders e tentou esclarecer sua responsabilidade de trabalho. Não há necessidade. Você é um profissional, respondeu Dan com um sorriso. No momento você tem 2 tarefas. Primeiro, todas as manhãs ou tardes, dê um passeio ao ar livre. Concentre-se nas várias ruas que levam da casa de Welsh à sua. O que? Clan ficou estupefato. Que tipo de trabalho é esse? Isso é muito profissional? Dan enfiou as mãos nos bolsos de seu blusão preto e disse: depois que você confirmar que perdeu suas memórias, encerraremos o caso de Welsh e Naya. Da mesma forma, aquele diário da família, Antígonos, desapareceu sem deixar rastros. Suspeitamos que você o trouxe com você. Ficou estranho, hein? Você pode tê-lo escondido a caminho de casa, e pode ser por isso que não encontramos nenhuma pista em sua casa. Essa também é provavelmente a razão pela qual você não estava lá e optou por cometer churrascamento em casa. Embora você tenha sido influenciado de forma misteriosa e tenha esquecido esse pedaço de memória, o espírito e o cérebro humano são muito fascinantes. Então pode haver vestígios residuais. Dali pode não conseguir obtê-lo por seus meios de médium, mas isso não significa que não existam. Talvez você tenha uma sensação de déjà vu em um ponto familiar crítico. Isso é o que desejamos obter. É interessante também, né? Porque a perda de memória, ela pode ser dada ali no conceito de você ter o seu cérebro afetado, né? Por exemplo, já teve muita gente que teve um acidente em que, sei lá, uma flecha entrou na cabeça, alguma coisa assim, e faz com que a pessoa consiga sobreviver. Por um milagre a pessoa consiga sobreviver, mas ela perde algumas memórias, porque tem umas ligações, porque memória é isso, né? Informação neural, né? As ligações vai meio que fazendo as ligações neurais, alguns neurônios ficam
conectados, eles ficam ali adormecidos. Através de um cheiro você consegue fazer com que as memórias voltem e tudo mais. Só que com aquela base sendo destruída, né, como é que você vai fazer o retorno daquelas memórias, né? Então, tipo assim, aquilo vai se... meio que, tipo assim, é quase como se você fosse processar. É claro que a memória, ela vai se espalhando, ela não tá gravada em um só lugar. Aquela memória nunca vai ser mais a mesma de quando você teve aquela situação, passou por aquela situação, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver que vai ter uma conexão. E aí o cheiro, o lugar, o ambiente, a rotina, isso faz com que a memória, né, as nossas memórias consigam se fixar de forma mais fácil, né? É o que o Dan tá querendo fazer aqui com o Clan. A dedução dos Falcões Noturnos sobre a localização do diário era de fato razoável. Ele era o único vivo entre as pessoas envolvidas. Só ele teve tempo e motivo para levar o diário embora e escondê-lo no caminho de volta. Se você conseguir encontrar o diário dessa maneira, provavelmente fará uma contribuição suficiente para se tornar um Beyonder, encorajou Dan, revelando de forma indireta a importância do diário. Espero. Clan assentiu. Dan mudou de assunto mais uma vez. Em segundo lugar, você tem um dia de folga toda semana. Você pode decidir que dia é. Quando você não estiver do lado de fora, vá ao nosso arsenal e leia a literatura e os livros canônicos. Este é um trabalho para um historiador profissional. Quando você terminar, todos terá que começar a fazer turnos com o velho Neil e o resto. Caramba, então a missão que o Clan tem para se tornar um Beyonder é simplesmente encontrar o livro da família Antígonos, né? E no anime foi direto, né? Porque eu acho, se não me engano, ele já toma a poção no segundo episódio. Na verdade, não tô enganado não, tenho certeza. Ele já toma ali a poção no segundo episódio. Caramba, rushou coisa pra caramba o segundo episódio, né? A sensação de ter a base rushada era muito nítido. E eu acho que, acredito que a leitura em cima disso foi algo assim que fez a gente sentir essa base rushada, né? Ele talvez, se tivesse um episódio a mais focado só nessa missão, nessa quest do Clan, em busca ali do caderno, né, de forma mais... um episódio inteiro, né, passando o tempo, o Clan treinando, aprendendo, lendo, investigando, tal, 35 minutos, só disso já era suficiente para amarrar toda essa parte. Você pega todo esse globo do Clan, rusha em um episódio só, dele encontrar o caderno Antígonos, e aí no episódio 3, né, tipo assim, no episódio 2, no começo do episódio 2 a gente tem a missão, né, o começo ali da missão do que, você precisa, pra você se tornar um Beyonder, você precisa encontrar o caderno Antígonos. E aí você tem, eu nem sei se isso que vai acontecer na Light Novel, tá? Mas o fato é que a parada é que foi muito rushada. O segundo episódio podia ser só isso, né, do Clan investigando, agindo ali, porque isso vai fortalecer na ideia daquilo que a gente viu no final do episódio, né, no final da temporada, que é o quê? É o Clan Detetive, né, ali o Clan Detetive aparece lá no final da temporada, ficou muito claro que se trata do Clan, né, que tá até lá mesmo ali com o nome, se eu não me engano, com o nome Sherlock, né, que ele aparece com um cartão ali de visita no final ali do 13º episódio. Então eu acho que todas essas questões vão ser bem interessantes, porque fortaleceriam a ideia do Clan investigativo, e ao mesmo tempo você tem um ponto, você rusha tudo isso num episódio só e não faz parecer que tá sendo uma coisa acavalando a outra, né? Você meio que tipo, abaixa, dá uma respirada no segundo episódio, porque o primeiro episódio foi muita informação, e aí no segundo episódio você dá uma respirada, e no terceiro você vem sacando novas informações, né? Bem, não há problemas. Clan soltou um suspiro de alívio. Isso não é algo muito difícil. Nesse momento, Dan virou o corpo até a metade e apontou para os portões pretos giratórios que estavam gravados com 7 emblemas sagrados. Este é o portão de Shanks. É nomeado em homenagem ao criador do sistema de falcões noturnos moderno, o arcebispo Shan. Há um sobre a catedral central de todas as grandes cidades. É guardado por membros formais dos falcões noturnos, em turnos. Lá dentro há pelo menos 2 guardiões enviados pela igreja, além de inúmeras armadilhas. Você não deve abordá-los sob nenhuma circunstância. Caso contrário, o infortúnio cairá sobre você. Isso parece assustador. Clan expressou seus sentimentos
conhecimento. A área interna é dividida em algumas zonas. Armazenadas dentro estão certas fórmulas de poções para certas sequências e outros materiais mágicos. Também é usado para prender hereges, mutantes, cultistas e membros de organizações secretas de forma temporária. Eles serão eventualmente enviados para a Catedral Sagrada, introduziu o Dan de passagem. Armazenadas dentro estão certas fórmulas de poções para certas sequências. Já vai dando pistas, né? Pista aqui bem interessante. Catedral Sagrada, a sede da Igreja da Deusa da Noite Eterna, localizada no condado de Winter, ao norte do reino, Catedral da Serenidade. Clan assentiu levemente como se refletisse sobre o assunto. Além disso, existem todos os tipos de documentos e registros confidenciais dentro. Quando você obtiver uma autorização maior, poderá ter a chance de lê-los. Dan hesitou por um momento antes de acrescentar. Atrás do portão Shanis também há artefatos selados no subsolo. Artefatos selados? Clan refletiu sobre os termos. Parecia um termo especializado. Alguns dos itens extraordinários que reunimos e recuperamos são muito importantes e mágicos. Se eles caíssem em mãos erradas, causariam imensa destruição. Portanto, temos que mantê-los estritamente confidenciais e observá-los com cuidado. Mesmo nós só podemos usá-lo em algumas circunstâncias especiais. Além disso, com isso dito, Dan parou por um momento antes de continuar. Além disso, há algumas coisas dentro que são muito especiais. Elas têm certas características vivas que podem atrair os guardiões. Elas influenciam os arredores, tentam escapar e podem causar resultados catastróficos. Por isso, devem ser controladas com rigor, né? Mais um ponto aqui enfatizando lá a pena, né? Que fascinante, comentou um Clan com melancolia. A sede dos Falcões Noturnos categorizou a sede dos Falcões Noturnos categorizou esses artefatos selados em 4 graus. Grau 0 representa extremamente perigoso. Eles são da mais alta importância e da mais alta confidencialidade. Eles não devem ser investigados, disseminados, descritos ou espionados. Eles só podem ser selados no subsolo da Catedral Sagrada, descreveu Dan em detalhe. Grau 1 é altamente perigoso. Eles podem ser usados de maneiras limitadas. Sua autorização de segurança é limitada a bispos diocesanos, diáconos dos Falcões Noturnos e superiores. A catedral central da sede da diocese, como a de Backland, pode armazenar 1 ou 2 artefatos. Os restantes serão entregues à Catedral Sagrada. Grau 2 é perigoso. Eles podem ser usados com cuidado e moderação. A habilitação de segurança exige que a pessoa seja bispo, capitão de esquadrão de falcões noturnos ou superiores. As catedrais centrais nas várias cidades podem armazenar de 3 a 5 artefatos. Os restantes serão transportados à Catedral Sagrada ou à sede da diocese. Grau 3 é consideravelmente perigoso. Eles devem ser usados com cuidado. Só pode ser aplicados para operações que requeiram 3 ou mais pessoas. A habilitação de segurança exige que a pessoa seja um membro formal dos Falcões Noturnos. No futuro, você verá os documentos correspondentes. Através dos números, você pode entender o que eles representam. Por exemplo, 225 significa que o artefato selado do grau perigoso, que é o artefato selado de grau perigoso número 125. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora eu entendi essa numeração. Enquanto Dan continuava falando, de repente virou-se e voltou para o seu quarto. Em seguida, tirou um pedaço de papel do fundo da gaveta. A propósito, deu uma olhada nisso. 3 anos atrás, um arcebispo recém-nomeado perdeu o controle. Por alguma razão desconhecida, ele invadiu os vários níveis de proteção e desapareceu de forma misteriosa com um artefato selado de grau 0. Memorize esta foto. Se você o descobrir, não alerte-o ou perturbe-o. Volte para denunciá-lo no mesmo momento, ou a chance de você morrer no cumprimento do dever é de 1000%. Olha aqui.
Falando aqui sobre o homem, né? Olha o homem aqui, desgraçado aqui, sendo comentado. O quê? Clan recebeu um pedaço de papel, não havia título, apenas uma foto em preto e branco, com algumas linhas de palavras. Encisão Will, homem, 40 anos de idade, ex-arcebispo, um guardião que falhou em sua promoção e foi seduzido pelo diabo e corrompido. Ele escapou com o artefato selado 008. Seus traços particulares são... Caramba, velho. Então, a pena lá é 08, cara. É, tipo assim, um dos primeiros artefatos. Se for parar pra pensar, é um dos primeiros... É o top 10 ali dos primeiros... Porque, pelo que eu entendi, o 0123... o 0123 é o número da classificação do tipo do grau do artefato. Isso eu entendi. Agora, a próxima sequência, provavelmente ali do 1, 2, 3, 4, é o grau do registro, né? Quanto aquele artefato ele foi registrado. Então, se o artefato 08 foi roubado e ele é o 0, então ele é do começo, provavelmente da era 1, da era 2 ali. É uma parada realmente assim, bem absurda. A foto mostrava Encisão Will, vestido um manto de clérigo todo preto com botões em ambos os lados e um chapéu macio. Seu cabelo era loiro escuro e suas pupilas eram tão azuis que eram quase pretas. Ele tinha um nariz alto e seus lábios estavam bem franzidos. Seus traços faciais eram como uma escultura clássica sem rugas. Sua característica mais marcante era a cegueira em um olho. Olha, galera, dava... com essa descrição aqui absurda que o autor tava colocando, dava pra ver na Light Novel que o bichinho ia mesmo aprontar. Agora no anime, esquece, cara, esquece. Eu nunca ia lembrar desse maluco, né? Que ele aparece, eu acho que é no episódio 10, né? Ele é citado no episódio 10. 3 episódios depois, eu não vou lembrar mais nem a pau, cara. No anime, é só uma foto. Agora aqui na Light Novel fica muito claro do que se tratava, né? A descrição do corrompido é tão detalhada, mas a única coisa sobre o artefato selado é seu codinome. Clan deu sua primeira impressão honesta. Ele acabou de falar, né? A descrição do corrompido é tão detalhada. Tipo, o autor tá falando, presta atenção nesse cara. É por isso que está no grau de segurança mais alto. A busca pelo artefato selado número 8 é descrita apenas verbalmente e nunca escrita. Mesmo assim, a descrição será pequena, explicou Dan com um suspiro. O 008 parece ser uma pena comum, mas não precisa de tinta para escrever. Isso é tudo. Dan não se aprofundou no assunto. Ele puxou a corrente dourada de seu blusão preto e tirou um lindo relógio do bolso da mesma cor. Em seguida, abriu-o e deu uma olhada antes de apontar para fora. Eu já disse tudo o que você precisa saber. Vá para o arsenal para encontrar o velho Neil. Faça com que ele organize os documentos que você precisa ler. Ele não é um funcionário civil comum. Ele já foi um membro formal, mas devido à idade avançada, não conseguiu ser promovido. Sua saúde já está debilitada, então não é mais adequado para ele lidar com os casos. Além disso, ele não deseja se tornar um guardião interno ou descansar em casa. Tudo o que ele deseja é estar acompanhado de documentos e registros. Caramba, bom capítulo, hein? Bom capítulo aqui pra gente já começar a fechar bastante aqui os nossos pontos, né? Porque no próximo vídeo que a gente vai fazer é o vídeo que a gente reúne todas as informações, né? O resumão aí de 10 capítulos que a gente conseguiu ler até agora. Lord of Mysteries, capítulo 20, o esquecido Dan. Ok, Clan curvou-se ligeiramente enquanto usava sua cartola curta de novo. No entanto, sua mente estava preocupada com a aparência do artefato selado 008. Parece ser apenas uma pena comum? Ela escreve-se em tinta? Então, qual é o seu uso real? O que a classifica no mais alto nível de confidencialidade que é considerado extremamente perigoso? Pode ser uma caneta que mate qualquer um que tenha um nome escrito por ela? Aqui tanto Death Note quanto também tem ali um one shot, né, do Oda, né, que ele, agora eu não lembro o nome do one shot que o Oda acaba fazendo, que o Deus tinha uma caneta, né, que conseguia fazer muitas coisas através ali desse poder. Não, isso seria muito extraordinário. Encisão Will não precisaria escapar e se esconder se fosse o caso. Assim que Clan virou para sair, Dan de repente gritou para ele: "Pere, eu esqueci algo." "O quê?" Clan virou a cabeça, seus olhos intrigados. Dan guardou o relógio de bolso e disse com um sorriso: "Mais tarde, lembre-se de visitar a
contadora, senhorita Oriana, e receber um adiantamento de 4 semanas, um total de 12 libras. Depois disso, você vai ganhar metade do seu salário toda semana até cobrir a diferença. Isso é demais, não há necessidade disso. O valor deve ser reduzido, disse Clan por instinto. Ele não tinha nenhuma objeção a um pagamento adiantado. Afinal, ele nem tinha o dinheiro necessário para pagar a viagem de carruagem pública para casa. No entanto, receber 12 libras de uma vez o deixou com um pouco de medo. Não, é necessário, declarou Dan enquanto balançava a cabeça e sorria. Pense nisso. Você ainda deseja continuar morando no seu apartamento atual? Um que precisa que você divida o banheiro com tantos outros inquilinos? Mesmo que você não esteja se levando em consideração, pense na sua irmã. Além do mais, ele fez uma pausa quando viu Clan concordar com a cabeça. Ele sorriu e avaliou os trajes de Clan e disse com uma clara intenção: além disso, você precisa de uma bengala e deveria comprar um terno novo. Caramba, ele tá ali, tipo assim, tá sendo um pai, né? Um pai ali pro Clan. Clan ficou surpreso por um segundo antes de voltar à realidade. Seu rosto queimou de vergonha no mesmo momento, pois o terno que ele usava era barato e de qualidade inferior. Normalmente, uma cartola era feita de seda, custando de 5 a 6 soles. Uma gravata borboleta custava 3 soles. Uma bengala incrustada de prata custava de 7 a 8 soles. Uma camisa custava 3 soles, enquanto calças, colete e smoking custavam cerca de 7 libras no total. As botas de couro custavam 9 a 10 soles. Como tal, um terno inteiro custava mais de 8 libras e 7 soles. Claro, para ser um cavaleiro apresentável, era preciso uma corrente de relógio, um relógio de bolso e uma carteira. Naquela época, o Clan Original e Benson economizaram muito antes de conseguir juntar uma boa quantia de dinheiro. Quando foram a uma loja de roupas para verificar o preço, acabaram saindo correndo sem nem mesmo pechinchar. Cada um comprou um conjunto em um bazar perto da rua Cruz de Ferro por um total de menos de 2 libras. Foi também por causa desse incidente que o Clan Original teve uma profunda impressão dos preços das roupas. Ok. Clan gaguejou uma resposta. Ele era como o Clan Original e se importava com sua aparência. Dan pegou o relógio de bolso de novo e abriu-o para dar uma olhada. Talvez você deva encontrar a senhorita. Não, na verdade, a senhora Oriana primeiro. Sei que você vai passar um bom tempo com o velho Neil, enquanto a senhora Oriana provavelmente voltará para casa em breve. Tudo bem. Clan tinha perfeita ciência de seu estado de pobreza e não se opôs aí. Dan voltou para o lado da mesa e puxou algumas cordas penduradas enquanto dizia: vou pedir a Rosane para levá-lo até lá. As cordas começaram a funcionar quando as engrenagens aterraram, produzindo um carrilhão de sino na área da recepção da companhia de segurança Espinho Negro. Quando Rosane ouviu, levantou-se rapidamente e desceu com cuidado. Não demorou muito para que ela aparecesse na frente de Clan mais uma vez. Dan disse com humor: não perturbei seu descanso, certo? Leve Moret para a senhora Oriana. Rosane curvou os lábios em segredo ao responder: por sorte, tudo bem, capitão. Isso é tudo. Naquele momento, Clan deixou escapar em surpresa. Para obter o adiantamento das finanças, não é necessário obter uma carta de aprovação do capitão? Você não deveria escrever algo? O que mais? Dan voltou com uma pergunta. Quero dizer, não preciso da sua assinatura para receber um adiantamento da senhora Oriana? Clan fez o possível para usar uma linguagem simples. Não há necessidade. Rosana é a prova suficiente. Dan apontou para a garota de cabelos castanhos e deu uma resposta. Capitão, parece que quase não administramos nossas finanças. Insistiu à vontade de fazer um comentário sarcástico antes de virar para sair da sala com Rosane. Naquele momento, ele ouviu Dan gritar de novo: espere, ainda tem outra coisa. Ai, coitado, pior que ele é esquecido mesmo, né? Na animação já deixou bem claro que ele é esquecido. Podemos terminar tudo de uma vez? Clan virou com o rosto sorridente. Sim. Dan pressionou a tempora e disse: quando você encontrar o velho Neil, lembre-se de coletar 10 balas de antidemônio. Balas antidemônios? Clan perguntou surpreso. O revólver de Welsh ainda está com você, certo? Não há necessidade de você entregá-lo. Dan enfiou uma única mão no bolso e disse: com as balas antidemônios, se você enfrentar um perigo paranormal, será capaz de se proteger. Isso vai lhe dar um pouco de coragem, no mínimo. Isso aqui não teve na animação, né? Não teve detalhes aqui sobre essas balas, porque o Clan simplesmente vai lá, já chega atirando, né? Ele pega o revólver dele e já chega
chega atirando. Não havia necessidade de você acrescentar a frase final. Apesar de estar irritado com o problema, Clan respondeu sem hesitar. Tudo bem, vamos me lembrar de fazer isso. Isso vai exigir que eu escreva um documento formal. Espere um momento. Dan sentou-se e pegou a caneta tinteiro vermelha escura. Ele rabiscou uma nota, assinou e carimbou. Obrigado, capitão. Clan recebeu o papel com sinceridade. Ele caminhou lentamente de volta antes de virar outra vez. Espere. Dan gritou mais uma vez. Capitão, você parece estar na casa dos 30, porque você tem os sintomas de alguém com demência. Clan mostrou um sorriso e virou-se para perguntar: mais alguma coisa? Eu esqueci que você não treinou para atirar, então pegar balas antidemônio seria inútil. Vamos fazer isso. Colete 30 balas normais todos os dias. Aproveite a oportunidade quando estiver fora para ir até a esquina. O campo de tiro subterrâneo fica no número 3 na rua Zoltland. A maior parte pertence ao departamento de polícia, mas há um que é apenas para nós, falcões noturnos. Ah, certo. Você também precisa obter um distintivo do velho Neil. Caso contrário, não poderá entrar no campo de tiro. Dan deu um tapa na testa e pegou de volta o bilhete de Clan. Ele então adicionou informações e carimbou com outro selo. Um bom atirador é produzido gastando balas. Não pense levemente sobre isso. Dan devolveu a Clan a nota modificada. Entendi. Clan, que temia o perigo, ansiava em visitar o campo de tiro naquele mesmo dia. Ele deu 2 passos em direção à saída antes de virar-se com cuidado no meio do caminho. Ele refletiu antes de perguntar: capitão, há mais alguma coisa? Não. Dan assentiu com o pior. Cara, consigo ver essa cena animada na minha cabeça muito fácil, cara. Clan soltou um suspiro de alívio e saiu direto pela porta. Enquanto caminhava, sentiu um forte desejo de virar para perguntar: tem certeza que não há mais nada? Ele resistiu a esse impulso e enfim deixou a sala do guardião com sucesso. O capitão sempre foi assim, ele costuma esquecer as coisas. Enquanto caminhava ao seu lado, Rosanne criticava um pouco o capitão. Até minha avó tem uma memória melhor do que ele. Claro, ele só esquece as coisas triviais. Sim, coisas triviais. Clan, vou chamá-lo de Clan no futuro. A senhora Oriana é uma pessoa gentil. É fácil se dar bem com ela. O pai dela é um relojoeiro com excelente habilidade. Enquanto via a tagarela garota de cabelos castanhos, Clan subiu as escadas e voltou ao andar superior. Ele encontrou a senhora Oriana no escritório mais distante, à direita. Ela era uma mulher de cabelos negros que usava um vestido de renda com babá. Ela parecia estar na casa dos 30 e tinha cabelos cacheados na moda. Seu par de olhos verdes eram claros e sorridentes, fazendo-a parecer refinada e elegante. Depois que Oriana ouviu Rosanne repetir as instruções de Dan Smith, ela pegou uma nota e escreveu um recibo adiantado. Assine aqui. Você tem um selo? Se não, pode deixar uma impressão digital. Tudo bem. Agora familiarizado com os procedimentos, Clan completou as formalidades. Oriana pegou uma chave de cobre e abriu o cofre do quarto. Enquanto contava as libras, ela disse com um sorriso: você tem sorte. Temos dinheiro suficiente hoje. A propósito, Clan, você foi convidado pelo capitão porque esteve envolvido em uma atividade paranormal. E pelo fato de ter uma especialidade, sim, você tem uma intuição impecável. Clan não foi mesquinho em seus elogios. Oriana pegou 4 notas com fundo cinza claro, com profundos padrões pretos impressos. Depois de trancar o cofre, ela virou-se e sorriu. Isso é porque eu também tive uma experiência semelhante. Sério? Clan mostrou um nível apropriado de surpresa. Você sabe sobre o serial killer que deixou a cidade de Tinger em um frenesi há 16 anos? Oriana entregou as 4 libras de ouro para Clan. Sim, aquele que matou 5 meninas de forma consecutiva. Algumas delas tiveram seus corações e estômagos removidos por aquele carniceiro sangrento. Minha mãe costumava usar esse assunto para assustar minha irmã quando éramos pequenos, respondeu Clan enquanto pensava sobre isso. Ele recebeu as notas e descobriu que 2 delas estavam em denominação de 5 libras e 2 delas estavam em denominações de 1 libra. Todos tinham um fundo cinza e eram pintadas de preto. Os 4 cantos tinham padrões complicados, tinta especial para evitar falsificação. As notas anteriores eram um pouco maiores e no meio delas estavam o 5º rei do reino Loman, o ancestral direto de George III, Henry Augustus I. Ele usava uma faixa de cabelo branca acima do seu rosto rotundo. Seus olhos eram finos e ele tinha uma expressão anormalmente séria. No entanto, Clan sentiu uma sensação indescritível de proximidade com ele. Esta era uma nota de 5 libras. É quase igual
igual às 4 semanas do salário de Benson. Ele já... ele empolgado. No meio da nota de 1 libra estava o pai de George III, o ex-rei William Augusto IV. Sexto. Essa figura poderosa tinha um bigode grosso e um olhar firme. Enquanto estava no poder, ele libertou o reino Loen das algemas da velha ordem, permitindo que sua nação recuperasse o auge. Eles eram todos bons reis. Clan podia sentir um leve cheiro de tinta das notas que maravilhavam. Sim, se os falcões noturnos não tivessem chegado a tempo, eu teria sido a sexta vítima. O som da senhora Oriana ainda sugeria uma sensação de medo persistente, apesar do incidente ter ocorrido há mais de 10 anos. Ouvi dizer que o serial killer, não, o carniceiro, era um Beyonder. Clan dobrou as notas de papel com cuidado e colocou-as em um bolso interno de seu terno. Então deu um tapinha na área algumas vezes para confirmar que estavam lá. Olha, se eu não estiver enganado, se mostrar, eu não terminei de ler, mas se falar que ele escapou, esse carniceiro deve ser o palhaço, né? Provavelmente que ele deve ser o palhaço. Sim, ele tinha matado ainda mais antes disso. A razão pela qual ele foi capturado foi porque estava preparando um ritual para o dia. Então não é o palhaço. Não é de admirar que ele quisesse órgãos diferentes. Desculpe, senhora Oriana, por fazer você relembrar memórias tão desagradáveis, disse Clan com sinceridade. Oriana sorriu e falou: não tenho mais medo. Eu estudava contabilidade na faculdade de administração naquela época. Depois desse incidente, estou aqui desde então. Tudo bem, vou parar de tomar seu tempo. Você ainda precisa ir ao velho Neil. Até mais, senhora Oriana. Clan tirou o chapéu e fez uma reverência antes de sair do escritório. Antes de descer, ele não pôde deixar de bater no bolso interno para certificar-se de que as 12 libras ainda estavam lá. Ele fez uma curva em um cruzamento e foi para a direita. Não demorou muito para ver uma porta de ferro entreaberta. Toque, toque, toque. Enquanto Clan batia, uma voz envelhecida soou de dentro. Entre. Clan empurrou a porta de metal e descobriu uma sala apertada que só permitia uma mesa e 2 cadeiras. Bem diferente, né? Do que a gente teve da animação. Havia uma porta de ferro bem trancada dentro da sala e um ancião envelhecido vestido com uma túnica preta clássica estava atrás da mesa. Ele lia algumas páginas amareladas de um livro com a iluminação de um lampião a gás. Ele levantou a cabeça e olhou para a porta. Você é Clan Moret? Rosane disse que você foi muito educado quando ela veio aqui há um tempo atrás. A senhorita Rosane é mesmo uma pessoa amigável. Boa tarde, Sr. Neil. Clan tirou o chapéu em um gesto de respeito. Sente-se. Neil apontou para a lata de prata com complexos padrões de flores sobre a mesa. Gostaria de uma xícara de café moído à mão? As rugas nos cantos dos olhos e da boca dele eram profundas. Suas pupilas vermelho escuras pareciam um pouco turvas. Parece que você não bebe café. Clan percebeu que a xícara de porcelana de Neil estava cheia de água limpa. Haha, é um hábito meu. Não tomo café depois das 3 da tarde, explicou Neil com uma risada. Por quê? Clan perguntou de passagem. Neil conteve o sorriso ao olhar nos olhos de Clan e disse: receio que isso afete meu sono à noite. Isso me fará ouvir os murmúrios de existências desconhecidas. Clan ficou incapaz de responder por um momento. Ele logo mudou de assunto. Sr. Neil, que documentos e livros devo ler? Enquanto falava, ele pegou o bilhete escrito por Dan. Qualquer coisa relacionada à história ou que seja complicada e incompleta. Para ser sincero, sempre tentei aprender, mas tudo que consigo é uma compreensão rudimentar. É muito problemático analisar materiais como diários de pessoas, livros contemporâneos, epitáfios e etc. Lamentou Neil. Por exemplo, as coisas que tenho aqui requerem registros históricos mais detalhados para determinar o conteúdo exato. Por quê? Clan ficou confuso. Neil apontou para algumas páginas amareladas à sua frente. Essas são do diário perdido de Roselle Gustave, antes de sua morte. Para manter as coisas em segredo, ele usou os símbolos estranhos que inventou para fazer registro. Imperador Roselle? Transmigrador Sênior? Clan ficou surpreso e imediatamente ouviu com atenção, né? Se fosse... Engraçado que se fosse japonês seria o Transmigrador Senpai, né? Muitas pessoas acreditam que ele não morreu, mas na verdade se tornou um deus oculto. Portanto, os cultos
que o reverenciam sempre realizaram vários rituais para tentar ganhar poder. Às vezes encontramos tais incidentes e obtemos algumas cópias originais ou duplicadas do diário, explicou Neil com aceno de cabeça. Até hoje, ninguém foi capaz de decifrar o verdadeiro significado dos símbolos especiais. Portanto, a Catedral Sagrada nos permitiu manter cópias para a pesquisa, esperando que isso lhes trouxesse uma agradável surpresa. Com isso dito, Neil revelou um sorriso presunçoso. Já decifrei alguns símbolos e confirmei que representam números. Veja o que eu descobri. Na verdade, é um diário. Sim, desejo usar a história de diferentes períodos, especialmente eventos que giraram em torno do imperador. Comparando esses registros com os escritos no diário do dia correspondente, posso tentar interpretar mais símbolos. Essa é a mente de um gênio, certo? O velho senhor de cabelos brancos e rugas profundas olhou para Clan com olhos brilhantes. Clan concordou com a cabeça. Sim, haha, você também pode dar uma olhada. Amanhã você terá que me ajudar com esse diário. Neil empurrou as poucas páginas amareladas para Clan. Clan virou-se e deu uma olhada nelas, mas surpreendeu-se no mesmo momento. Embora os símbolos tivessem sido copiados de forma terrivelmente feia, ao ponto de parecerem um pouco distorcidos, não havia como ele estar enganado. Isso porque eram palavras com as quais ele estava mais familiarizado. Chinês. Eu não vou falar isso. Pode, eu vou censurar um pouquinho. É a droga do chinês simplificado. Muito bom, né? Esse ponto que eu achei excelente, porque é a vantagem, né, deles serem transmigadores, né? Caramba, mais camadas, mais detalhes aqui. A gente vai resumir bastante e amanhã a gente vai trazer um vídeo de um compilado, né? A gente sempre traz aqui as nossas informações ali no Obsidian, os comentários, alguns pontos interessantes entre o capítulo 11 e o capítulo 20 para fundamentar, né, para fixar mais essas ideias pra gente ir pros próximos capítulos aí. Tá sendo bem bacana acompanhar todos esses capítulos. Eu conto com a ajuda de vocês através dos valeus e também se tornando membro aqui do canal.